Muito bem, boa tarde a todos. Foi um dia lindo, não foi? Quero agradecer a quem preparou aquele almoço delicioso para nós hoje. Estava maravilhoso, foi uma refeição linda. E tinha algo como carne falsa picada em algum tipo de molho picante e adocicado. Estava absolutamente delicioso. Então, quem preparou aquilo, muito obrigado. Foi uma refeição nutritiva, a comunhão foi agradável, e eu digo: louvado seja o Senhor por todas as suas bênçãos em cada uma de nossas vidas. E então, hoje, nesta tarde, vamos chegar à última das nossas três mensagens sobre as três mensagens angélicas. Ontem à noite falamos sobre como se preparar para a perseguição, e hoje, até agora, já abordamos a primeira e a segunda mensagens angélicas. E agora vamos chegar à última dessas mensagens que encontramos nas Escrituras, Apocalipse 14, do versículo 9 ao 12. Deixe-me só garantir que o PowerPoint está na tela ali. Quero apenas dizer a vocês que quando estudam essas coisas por si mesmos, é uma bênção absoluta para vocês. E se algum dia você for convidado a falar em algum lugar sobre um tema, considere isso. Uma bênção do Senhor. Porque quando você é convidado a falar sobre um tema e não sabe nada sobre ele, você é forçado a estudá-lo por si mesmo. E o que te dá alegria ao pregar não é a pregação ou ser professor da escola sabatina, a alegria não está tanto no ensino, mas sim na sua jornada de descoberta e crescimento espiritual e no amadurecimento durante o processo de preparação para esse evento. E por isso quero te encorajar aqui hoje, sabe? Se você for convidado a pregar ou ser professor da escola sabatina ou liderar algum evento em algum lugar, considere isso. Uma imensa bênção do Senhor. É um convite para o crescimento espiritual. E assim, uma das alegrias que encontro na pregação é poder sentar à minha mesa de cozinha com minha Bíblia e meu laptop e lá vou eu. E você nunca sabe exatamente no início de um sermão onde ele vai terminar. Então, às vezes, Deus te leva por alguns caminhos estranhos ao escrever sermões. Mas hoje, nesta tarde, agora à noite, vamos falar sobre a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, versículos 9 a 12. Como dissemos mais cedo em nosso segundo culto de hoje, a mensagem do primeiro anjo é, essencialmente, Deus revelado como Redentor e Criador. A mensagem do segundo anjo é Satanás exposto como mentiroso, enganador, assassino e assim por diante. E a mensagem do terceiro anjo é essencialmente isto: precisamos fazer uma escolha. Escolhemos por Deus ou escolhemos por Satanás? E essa é a essência da mensagem do terceiro anjo. Precisamos fazer uma escolha. Não ouvimos essas mensagens apenas para estimulação intelectual. Ouvimos essas mensagens porque Deus quer que façamos uma escolha e Ele quer que escolhamos a vida e não a morte. E assim, ao começarmos esta tarde, gostaria de convidar você a inclinar a cabeça comigo e convidar a presença do Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, agradecemos mais uma vez pelo privilégio de nos reunirmos em Tua casa durante estas horas de sábado. Pai, eu peço a Tua bênção sobre nós agora enquanto compartilhamos estes momentos juntos. Senhor, Tu estás no controle deste mundo. Sabemos, Senhor, que Satanás afirma ser o príncipe deste mundo, mas o pardal não cai ao chão sem que Tu saibas. E teus anjos têm a promessa de vigiar ao redor daqueles que te temem, e teus anjos têm a promessa de nos livrar. Então agora eu peço, Senhor, que enquanto compartilhamos estes momentos juntos, que o teu Espírito assuma o comando e o controle deste tempo, que tu fales através de mim e por mim, como já disse antes, e que minhas palavras sejam acompanhadas pelo poder convincente e transformador do teu Espírito Santo. Senhor, estas mensagens não são dadas para condenar as pessoas, mas para ganhar pessoas para o teu reino, para alertar as pessoas sobre a seriedade dos tempos em que vivemos, para convidar as pessoas a levantarem seus olhos acima da espuma da cultura popular e a fazerem perguntas como: de onde eu vim e para onde estou indo? E eu tenho alguma certeza de algo na minha vida? Então, Senhor, enquanto compartilhamos estes momentos juntos, que Jesus seja glorificado em tudo o que for dito e feito. Senhor, para aqueles que estão assistindo online, eu oro para que o teu Espírito Santo se aproxime deles. Se eles estão assistindo em seus tablets ou em seus celulares, em seus carros ou em suas casas, peço, Senhor, que o teu Espírito esteja com eles, que tu fales com eles, que tu lhes tragas convicção e conversão e orientação sobre como devem viver. Em nome de Jesus, humildemente pedimos. Amém. Muito bem, então o que a mensagem do terceiro anjo realmente diz?
E se você tem sua Bíblia, algumas pessoas preferem ler em suas Bíblias, eu convido você a abrir em Apocalipse, capítulo 14, e a mensagem do terceiro anjo está nos versículos 9 a 11. E depois há um resumo das três mensagens angélicas no versículo 12. E nós vamos chegar juntos a essa mensagem. Então, este é o nosso percurso na tela. Como você pode ver aí, deixe-me só ver se isso aqui funciona. Aí está. Vamos começar com a mensagem do terceiro anjo. Vamos ver o que é. Vamos analisar o aviso dado por Deus, depois uma descrição dos santos fiéis, antes de chegarmos à nossa conclusão. Então, o que a mensagem do terceiro anjo realmente diz? Você verá isso na tela, e eu vou ler em voz alta. Você pode me acompanhar na tela ou nas Bíblias, como preferir. Está escrito ali: Então outro anjo, né, o terceiro, os seguiu, dizendo em alta voz: Aqueles que adorarem a besta e sua imagem e receberem a marca na testa ou na mão, também beberão do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura no cálice de sua indignação, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do tormento deles sobe para todo o sempre. Não há descanso de dia e de noite para os que adoram a besta e sua imagem, nem para quem recebe a marca do seu nome. Aqui está o chamado para a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme a fé em Jesus. Então vimos esta manhã que a mensagem do primeiro anjo encontrou seu cumprimento no movimento milerita, o anúncio da vinda de Jesus, de 1840 a 1844. A mensagem do segundo anjo teve seu cumprimento inicial após o verão de 1844, quando as principais denominações protestantes expulsaram, rejeitaram e desassociaram aqueles que foram fiéis ao chamado para se prepararem para a vinda de Cristo. Então a mensagem do terceiro anjo encontrou seu cumprimento. Assim, no final da década de 1840, a importância do sábado e do santuário foi ficando cada vez mais clara, e os primeiros pioneiros adventistas entenderam que a lei de Deus existe em perpetuidade e que ela tem validade contínua. Até o fim dos tempos, a irmã White escreve sobre isso no livro O Grande Conflito. Ela diz, aqueles que aceitaram a luz, sobre a mediação de Cristo, ou seja, seu ministério sacerdotal, celestial e a perpetuidade da lei de Deus, descobriram que essas eram verdades apresentadas em Apocalipse 14. As mensagens deste capítulo constituem uma advertência tríplice que visa preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. E assim, o propósito das mensagens dos três anjos é preparar as pessoas. E indo um pouco além disso, o propósito dessas mensagens é ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Portanto, essas mensagens não são dadas para rebaixar ou criticar as pessoas. Elas servem para alertar as pessoas sobre a seriedade dos tempos em que vivemos hoje e para convidar as pessoas ao reino da graça de Deus, para que um dia estejam no reino da glória de Deus. Então, qual é o verdadeiro alerta em si? Agora vamos analisar com um pouco mais de detalhe a própria mensagem do terceiro anjo. Como você pode ver na tela, destaquei em vermelho a parte que estamos analisando aqui. Então, outro anjo, um terceiro, os seguiu, clamando em alta voz. Assim, a mensagem do primeiro anjo foi dirigida a toda a humanidade em alta voz. Vimos esta manhã que o primeiro anjo vai a toda a nação, toda a tribo, toda a língua e todo o povo. A mensagem do segundo anjo não diz que é proclamada em alta voz. Mas o paralelo à mensagem do segundo anjo é a mensagem de Apocalipse 18, onde toda a terra é iluminada pelo esplendor de sua glória e há um forte clamor dirigido às nações da terra. Assim, o quarto anjo, que é Apocalipse 18, e o segundo anjo, que ambos falam sobre a queda da Babilônia, na verdade proclamam sua mensagem em alta voz. Isso só não é mencionado na mensagem do segundo anjo. É mencionado dessa forma apenas na mensagem de Apocalipse 18, o anjo que clamou com grande voz. E então vem a mensagem do terceiro anjo. De certa forma, ela combina, une e traz à conclusão as mensagens do primeiro e do segundo anjos. A mensagem do primeiro anjo é um chamado para adorar a Deus como Criador, com ênfase no quarto mandamento. A mensagem do segundo anjo é um aviso de que Babilônia caiu e está sob o juízo de Deus. E a mensagem do terceiro anjo é um alerta para não adorar a besta nem receber sua marca na mão ou na testa. E o Evangelho eterno permeia todas essas três mensagens finais. De misericórdia, quero que reflitamos sobre isso por um momento.
A proclamação do Evangelho, e em particular o alerta para não receber a marca da besta, é feita em oposição a todos os poderes do mundo que estão unidos para impor a marca da besta. Não estamos falando apenas de um conceito teórico aqui. Se vamos pregar a mensagem do terceiro anjo quando a marca da besta for imposta, é porque se trata de um aviso para não receber a marca da besta. E com essa marca da besta vem a coerção econômica e as regras de não comprar, não vender, além da exclusão social, da cultura do cancelamento, da perda de licença profissional, da perda do emprego, da perda do financiamento, da perda do aluguel, da perda da casa e, em última instância, a pena de morte. Para aqueles que vão pregar a mensagem do terceiro anjo, quando a marca da besta estiver em vigor, será necessário nada menos do que coragem pura. Porque essa é uma mensagem que será transmitida enfrentando oposição de todos os governos da Terra, de todas as organizações multinacionais, de todas as corporações de redes sociais, todas as grandes corporações de mídia tradicional, todas vão estar promovendo essa única mensagem de que toda a Terra deve receber essa marca. E aqueles que pregam contra isso, aqueles que falam contra isso, é como se estivessem de pé diante de um vendaval. Então, pregar a mensagem do terceiro anjo hoje em dia, quero dizer, você já não ouve muitos sermões sobre isso, mas quando a marca da besta for revelada, pregar a mensagem do terceiro anjo vai exigir coragem bruta. Mas coragem não é um fruto do Espírito. Não é um fruto do Espírito. Sabemos que em Apocalipse, aqueles que estão do lado de fora dos muros de Jerusalém, o primeiro grupo que João menciona são os covardes. Com isso, ele quer dizer aqueles que conheciam a verdade, mas tiveram medo de defendê-la na crise final. Mas o fruto do Espírito não inclui coragem. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Agora, se você tem amor e coragem, eles meio que se misturam. Vou explicar como. Se amanhã de manhã, às 6 horas, você estiver em frente à sua casa estiver pegando fogo e você tiver uma filha de 3 anos dentro da casa e houver uma multidão de curiosos esperando os bombeiros chegarem, você sabe que sua filha está naquele prédio. Você vai correr para salvar sua filha porque você ama sua filha. Os curiosos que não sabem que você é o pai daquela criança apenas veem um ato de coragem. Isso é do ponto de vista de fora. Mas do ponto de vista de dentro desse ato, trata-se de um ato de amor e de sacrifício amoroso para salvar outra pessoa. E é por isso que João 3,16 não diz, porque Deus quis demonstrar sua coragem ao mundo. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Ou seja, quando você é motivado pelo amor aos perdidos, você fará coisas e se envolverá em ministérios. Aqueles que estão fora do reino olharão de fora para dentro e dirão: foi um ato corajoso o que essa pessoa fez. E você não está pensando nisso como sendo um ato de coragem. Tudo o que te preocupa é salvar o maior número possível de pessoas. Você é motivado pelo amor aos perdidos. E então, se você quer se envolver em atividades que parecem ser corajosas para quem vê de fora, meu conselho é: peça a Deus que lhe dê hoje um amor renovado pelos perdidos, uma ousadia pelos perdidos, uma disposição para sair da zona de conforto e entrar em caminhos inconvenientes em benefício dos perdidos. Ao sair em busca dos perdidos, outras pessoas podem se inspirar e dizer que isso é coragem, mas, de dentro da batalha, tudo o que você sabe é que há uma alma que precisa ser salva. E você ama essa alma, você se importa com essa alma e deseja que ela seja redimida pelo sangue do Cordeiro. Portanto, a coragem é algo visto de fora. As pessoas geralmente não se levantam e dizem: eu quero demonstrar minha coragem para o mundo. Elas agem porque são motivadas pelo amor por alguém. Portanto, a proclamação da mensagem do terceiro anjo vai exigir coragem, coragem genuína. Mas, na verdade, aqueles que estão por dentro, proclamando a mensagem do terceiro anjo, acredito que serão motivados, assim como Jesus, pelo amor aos perdidos. Agora, a irmã White comenta sobre essa passagem. Ela diz no manuscrito 51, ela diz ali, esses testemunhos dos últimos dias, ela está falando aqui sobre aqueles que proclamam a mensagem do terceiro anjo são soldados corajosos de Jesus Cristo. Eles provaram os poderes do mundo vindouro.
Seus pés não estão sobre areia movediça, mas sobre rocha firme. Eles não são facilmente afastados da fé que uma vez foi entregue aos santos. Esses serão fortalecidos por seu líder para enfrentar as dificuldades. Eles são mensageiros da justiça, representantes de Cristo, revelando os triunfos da graça. Amém e amém. O povo que proclama a mensagem do terceiro anjo quando a marca da besta for imposta estará se opondo a todo o poder na face da terra, tanto humano quanto satânico, e ainda assim continuará proclamando essa mensagem. Isso pode ser qualquer um de nós aqui hoje. Deus está procurando pessoas que saibam qual é essa mensagem e estejam dispostas a defendê-la, apesar da oposição de todos os poderes na terra. E a única maneira disso ser possível é se formos compelidos pelo amor de Cristo pelos perdidos. Se formos constrangidos pelo amor de Deus a alcançar seus filhos que estão morrendo e perdidos. Então peça a Deus hoje, não por coragem, mas por amor ao seu próximo. E então o amor ao seu próximo se traduzirá naturalmente em ações amorosas e corajosas em favor deles. Então, voltando ao texto, diz: aqueles que adoram a besta, este é o trecho em vermelho na tela, e a sua imagem, e recebem uma marca na testa ou nas mãos. Agora, este trecho aqui está se referindo à primeira parte de Apocalipse 13, que é o papado, através do qual Satanás dissemina as falsas doutrinas que mencionamos esta manhã, para enganar os habitantes do mundo. A imagem neste trecho refere-se à imagem da besta estabelecida pela segunda besta, essa besta da terra de Apocalipse 13, ou seja, os Estados Unidos, em combinação com o protestantismo apostatado que ordena a falsa adoração da primeira besta, o papado e seus ensinamentos. E assim, a mensagem do primeiro anjo convida o mundo à verdadeira adoração a Deus como Criador, enfatizando o sábado no quarto mandamento como a expressão visível de lealdade e amor a Deus. A segunda besta de Apocalipse 13 ordena e coage a falsa adoração à besta, expressa na rejeição do quarto mandamento em favor da adoração no domingo, já que a primeira besta, o papado, reivindicou o direito de mudar a lei de Deus e transferir a solenidade do sábado para o domingo. O grande conflito descreve isso da seguinte maneira: lemos que, tanto no Velho quanto no Novo Mundo, o papado receberá homenagem na honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente sobre a autoridade da Igreja Romana. Então, quando você observa esse texto, aqueles que adoram a besta e sua imagem e recebem uma marca em suas testas, a conjunção "e", a palavra "e", essa conjunção é usada 3 vezes nessa frase. Eles adoram a besta e sua imagem e recebem uma marca em suas testas, em suas mãos. Isso foi mencionado 2 vezes ali. E o que isso significa é que os adoradores, aquele que adora a besta, também adora a imagem e assim é portador da própria marca. E qual é a descrição do juízo de Deus sobre tais indivíduos? O texto continua dizendo o seguinte, e está em vermelho: eles beberão o vinho da ira de Deus. Bem, isso não parece muito agradável, não é? Eles beberão do vinho da ira de Deus. Agora, a mensagem do segundo anjo diz que caiu a grande Babilônia. Por quê? Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Ela é movida pelo ódio a Cristo e, portanto, é um poder perseguidor daqueles que carregam o nome de Cristo. E assim, em resposta, Deus diz: se você adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, você beberá do vinho da ira de Deus. Então, o que é esse vinho da ira de Deus? Bem, só vou colocar isso aqui. Apocalipse 14, 9 a 12 diz: esta é a mensagem do terceiro anjo em vermelho. Eles beberão do vinho da ira de Deus, e Apocalipse 14, 8, a mensagem do segundo anjo tem uma expressão muito semelhante. Ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Então existe essa frase, beber do vinho da ira, que aparece tanto na mensagem do segundo anjo quanto na do terceiro anjo. Mas elas se referem a coisas diferentes. O vinho da ira da sua fornicação refere-se às doutrinas falsas inspiradas por Satanás, promovidas por Roma e impostas pelos Estados Unidos em todo o mundo. A ira da Babilônia é um ódio profundo contra Cristo e, consequentemente, contra os santos de Deus. Mas este aviso é: se você receber a marca da besta, você vai beber do vinho da ira de Deus. Então, sobre o que João está falando aqui, bem, o próprio aviso
A palavra irado ou ira no grego é orge. Diz assim: então o dragão ficou, Apocalipse 12:17, irado com a mulher. E essa ira, na Apocalipse 12:17, se manifesta na perseguição aos santos de Deus. E você vê ali no lado direito da tela, Apocalipse 14:18, a mensagem do segundo anjo sobre a Babilônia fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Essa palavra ira é a mesma em Apocalipse 14, assim como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E assim todos que bebem do vinho da ira da Babilônia, ou seja, aqueles que aceitam de bom grado as doutrinas falsas inspiradas por Satanás de Roma, por sua vez receberão o vinho da ira de Deus. Mas o que é esse vinho da ira de Deus sobre o qual continuamos lendo? Bem, em Apocalipse 14:10, capítulo 14, versículo 10, diz que eles também beberão do vinho da ira de Deus. E eu coloquei ali está a expressão original em grego. Ali, do vinho de Deus, do vinho da ira de Deus, é isso que essa expressão significa literalmente ali. E em Apocalipse 14:8, ela fez as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Então você tem as duas passagens lado a lado aqui. Mas o que é essa ira de Deus? Bem, a ira de Deus, essa expressão, a ira de Deus, aqui é encontrada em Apocalipse 15, verso 1, que vem logo após as mensagens dos três anjos. E diz ali: então vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois com elas a ira de Deus se completa. Portanto, a ira de Deus são as 7 últimas pragas. São as 7 últimas pragas. Aqueles que recebem a marca da besta para obter prosperidade econômica e segurança temporal acabarão recebendo as 7 últimas pragas de Deus. E não há escapatória dessas 7 últimas pragas vindas de Deus. Elas são derramadas por Deus, não por vingança, mas como juízo sobre aqueles que promovem, impõem ou recebem a marca da besta. E essa ira de Deus, diz o texto, é derramada sem mistura no cálice de sua indignação. Isso soa bastante brutal. Derramada sem mistura no cálice de sua ira. Esta é uma imagem do juízo de Deus. Agora, como podemos entender isso? Bem, Jó, capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte: que seus próprios olhos vejam sua destruição e que bebam da ira do Todo-Poderoso. E o Salmo 75,8 diz o seguinte: pois na mão do Senhor há um cálice com vinho espumante, bem misturado. Ele derramará dele, e todos os ímpios da terra o beberão até as borras. Portanto, beber do cálice é uma imagem do Antigo Testamento de receber o juízo de Deus. E em Lucas capítulo 22, no Jardim do Éden, Jardim do Getsêmani, desculpe, Lucas 22:42, Jesus teve a mesma expressão. Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, nos tempos antigos, quando as pessoas bebiam vinho, elas tinham 3 opções. Elas podiam bebê-lo diluído com água, para diminuir o efeito alcoólico, se fosse alcoólico, e fazer o vinho render mais. Então era mais parecido com uma água doce do que com suco de uva. Ou então misturavam ervas e especiarias para potencializar o efeito alcoólico daquele vinho. Era como turbinar o vinho. Portanto, você podia diluir o vinho ou turbinar o vinho como um coquetel. Muito. A punição que Deus promete é aquela que não é diluída nem misturada, ou seja, não é uma justiça amenizada nem uma justiça exagerada. A justiça que Deus concede é retratada como nem vingativa nem diluída com misericórdia, ou seja, a punição é proporcional ao crime. É proporcional. É compatível com os pecados. Quando Cristo voltar, ele promete dar a cada um segundo as suas obras. O que significa que Adolf Hitler receberá uma punição maior do que o cidadão comum de Atlanta. Que todo homem que enfrentar o julgamento de Deus receberá de acordo com as suas obras. Portanto, o julgamento de Deus, a justiça de Deus é proporcional ao crime. Eu cresci com um irmão gêmeo. Nós costumávamos brigar bastante. Éramos melhores amigos, mas brigávamos muito. Se eu o empurrasse acidentalmente, ele me empurrava de volta, mas com o dobro da força. Aí eu empurrava ele de volta com o dobro da força, então ele me dava um soco e eu dava um chute nele. E daí só piorava. E minha mãe dizia: meninos, como isso começou?
E eu dizia: "Mãe, tudo começou quando ele me bateu de volta." E claro, isso não ajudava em nada à minha defesa. Uma vez, minha mãe decidiu me dar 6 palmadas na mão com uma colher de pau. Na verdade, era uma espátula. E depois de 3 palmadas na minha mão, a espátula quebrou. E eu pensei: "Ah, que bom, o castigo vai parar." Mas o meu adorável e querido irmão correu até a cozinha, pegou uma colher de pau e trouxe de volta, dizendo: "Mãe, aqui está uma colher de pau, termina com a colher de pau." Recebi mais 3 palmadas na mão com a colher de pau. E acho que ainda amo o meu irmão, mas foi um momento doloroso, foi doloroso naquele instante. Mas o ponto aqui é que quando Deus derrama o seu juízo, não há alegria ou satisfação em Deus ao fazê-lo. E ele não está misturando, não está diluindo com misericórdia. Deus não está derramando juízo de forma vingativa, buscando vingança ou retaliação. Eu vou ensinar uma lição para vocês. Eu vou retribuir em dobro o que vocês fizeram aos inocentes na terra. Mas o juízo de Deus também não será diluído com misericórdia. Ok, vamos deixar essa passar por um tempo. O juízo de Deus vai corresponder ao crime. Isso é o que é justiça. Nem de mais nem de menos. O juízo de Deus é puro. Sem diluição, não é vingativo nem diluído com misericórdia. E esse juízo, beber o vinho da ira, da cólera de Deus, o texto continua dizendo, e eles serão atormentados ali em vermelho. Espero que você consiga ver isso. Está colocado aqui. E eles serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do tormento deles sobe para todo o sempre. Algum de vocês já sentiu o cheiro de enxofre? Sim, enxofre é outro nome para pedra de enxofre. Fogo e pedra de enxofre, fogo e enxofre, é a mesma coisa. Eu estava pregando em uma igreja em Jasper, Tennessee, há alguns anos, e um senhor veio até mim e disse: "Eu sou irmão de um famoso arqueólogo adventista." E ele disse: "Meu irmão escavou Sodoma e Gomorra." Eu disse: "Ah, que interessante." Ele disse: "E ele desenterrou todas essas bolas de enxofre." Eu disse: "Bom, isso é interessante." Ele disse: "Este potinho tem enxofre de Sodoma e Gomorra." Ele me entregou e avisou: "Aconteça o que acontecer, não cheire." Então, o que você acha que eu fiz na frente dele? Eu desenrosquei o pote e então é como se sua cabeça simplesmente explodisse. Quero dizer, foi terrível. Eu tive que pregar, eu tive que sentar por alguns minutos. Foi como cheirar amoníaco turbinado. Foi uma experiência terrível. Eu perguntei: "O que tem de tão especial nessas bolas de enxofre? Porque eu não entendo nada de enxofre." E ele disse: "Bom, normalmente o enxofre ocorre naturalmente apenas em níveis de pureza de 50%. As bolas de enxofre no sul de Montgomery são todas de 90% ou mais, o que significa que não são de ocorrência natural. Você não encontra isso em nenhum outro lugar do planeta Terra. Essas bolas de enxofre foram feitas para queimar a uma temperatura incrivelmente alta. Então, eu mantenho essas bolas de enxofre na minha mesa e, às vezes, quando acordo de manhã, uma cheirada de enxofre já faz efeito, posso te garantir. Mas eu acho que isso aqui é Sodoma e Gomorra. Ah, ok, agora eu acordei. Mas diz que haverá tormento com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. É uma imagem da destruição final que, na verdade, é retratada mais adiante em Apocalipse 19 até 20. Veja, no final do milênio, lemos que a nova Jerusalém descerá, contendo os santos redimidos de Deus, juntamente com o Cordeiro e seus anjos. E Satanás vai liderar os ímpios em um último ataque contra os santos de Deus na Nova Jerusalém, mas eles serão destruídos enquanto Deus defende seus santos e defende sua cidade. Apocalipse 20, verso 10 descreve isso. Diz lá: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre." E então, mais adiante, em Apocalipse 20, versículos 14 a 15, lemos ali que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E assim você tem essa imagem da destruição final de Satanás e dos poderes persecutórios na terra durante a crise final. E dos ímpios será em um lago de fogo que representará a segunda morte. E é interessante que o texto diz que é a segunda morte. Não diz que é a segunda forma de viver. Não será uma fraternidade de sofrimento, é chamada de segunda morte. Agora,
são aqueles que estão fora dos muros da Nova Jerusalém. Apocalipse 21:8. Já fiz referência a esse texto. Ele diz o seguinte: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos corrompidos, aos assassinos, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. O lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, isso é uma vida eterna de tormento ou é uma destruição eterna? Porque a linguagem, de certa forma, você poderia possivelmente interpretar das duas maneiras aqui. Bem, a linguagem aqui ecoa a destruição do Antigo Testamento de Sodoma, Gomorra e Edom. Gênesis 9, 19:24 diz o seguinte: então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma da parte do Senhor, desde os céus, e Sodoma e Gomorra agora estão completamente destruídas. Isaías 34:8-10 diz o seguinte: pois o Senhor tem um dia de vingança, um ano de retribuição pela causa de Sião, e os rios de Edom se transformarão em betume e o seu solo em enxofre. Sua terra se tornará um campo em chamas. De noite e de dia não se apagará, sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará desolada, ninguém passará por ela para todo o sempre. Deixe-me te fazer uma pergunta. Sodoma e Gomorra e Edom, que é a atual Jordânia, vemos fumaça subindo dessas partes do mundo hoje em dia? Não, não vemos. O que esses textos estão dizendo é sobre a destruição final, absoluta e completa, e o juízo final sobre Satanás, e sobre a primeira besta, que é o papado, e a segunda besta, que são os Epuacacu, e todos os poderes de perseguição na terra, sobre todos os anjos caídos e demônios, e aqueles que não estão no livro da vida do Cordeiro. É o fim da existência deles, não apenas de fogos físicos que queimam por toda a eternidade. Então essas passagens estão falando sobre Deus finalmente erradicar o pecado e o sofrimento e sua fonte, que é Satanás, para todo o sempre. E eu digo, queime mesmo, de verdade. Se você já ministrou para alguém com câncer, se você não sente uma indignação justa contra o anjo maligno que trouxe essas doenças para a terra, então algo está errado. Talvez tenhamos nos tornado tão imunes à realidade do sofrimento humano, tão dessensibilizados a isso, que perdemos a noção do que Deus pretendia para a vida. Mas existe ao nosso redor, nós vivemos neste mundo de sofrimento, de morte e depressão, divórcio e desespero, drogas e há todo tipo de problema. Parece que atrás de cada porta de entrada há uma história para contar, e normalmente não é uma boa história. E não importa se você dirige um Ford ou uma Ferrari, as pessoas ainda choram atrás dessas portas. A riqueza material não equivale à riqueza espiritual. E a riqueza material não traz necessariamente paz ao seu coração, nem alegria à sua mente. Então, o que essas passagens estão dizendo é que eles receberão a ira de Deus, o vinho da taça de pedra, o vinho, a taça da ira, a taça. Eles receberão a taça da ira de Deus derramada sem mistura sobre eles, o que significa que haverá destruição completa e total dos ímpios. Isso nunca mais levantará sua cabeça feia. Eu digo, graças a Deus por isso. Está chegando o dia em que o divórcio nunca mais acontecerá, em que o câncer nunca mais existirá, em que as drogas e a depressão nunca mais amaldiçoarão a existência humana. Está chegando o dia em que tudo o que é mau e serve para destruir será eliminado de uma vez por todas, para sempre. E essa é uma bela promessa que encontramos nas Escrituras, nesta passagem aqui. A passagem continua dizendo, em vermelho ali diz, e não há descanso, de dia nem de noite, para os que adoram a besta e a sua imagem, nem para quem recebe a marca do seu nome. Agora, aos santos de Deus nas Escrituras é prometido um descanso eterno. Apocalipse 14:13. E o Salmo 95:11 aborda esse conceito. Nós lemos essa passagem aqui. Diz ali, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. E nesta passagem aqui, Deus fala sobre o Israel rebelde no deserto, vagando pelo deserto aqueles 40 anos, seguindo falsos deuses, e Deus promete que eles não entrariam na terra prometida. E assim, nesta mensagem final, a mensagem do terceiro anjo, o aviso é que aqueles que adoram a besta e sua imagem, aqueles que recebem a marca da besta de qualquer forma possível, têm a promessa de que não entrarão na eternidade, nos novos céus e nova terra. Pelo contrário, a destruição deles será completa, a destruição deles será absoluta e a destruição deles será para sempre.
Assim, enquanto a segunda besta de Apocalipse 13 usa o medo para coagir os habitantes do mundo a receberem a marca da besta, agora Deus responde com uma mensagem ainda mais forte. A besta diz o seguinte: receba a marca da besta, ou você vai perder sua carreira, sua renda e possivelmente sua vida. E Deus responde: se você receber a marca da besta, você vai perder a vida eterna. Portanto, a escolha é nossa hoje. Nós, o que vamos abrir mão pela eternidade? Vamos abrir mão da eternidade por uma bela casa nos subúrbios de Atlanta? Para trocar de carro a cada 3 ou 5 anos? A vida é realmente curta. Você só vai aproveitar essa casa nova por alguns poucos anos, se é que vai. Então Deus diz: faça uma escolha. Ou você recebe a marca da besta e recebe a destruição eterna, ou você pode rejeitar a marca da besta e ter a promessa da vida eterna. Para mim é uma escolha óbvia esse tipo de oferta. Vida eterna ou uma casa em Atlanta? Eu fico com a vida eterna para sempre, sem desrespeito a Atlanta. Parece uma cidade agradável para mim. Mas se eu tiver que escolher entre a vida eterna no céu ou 10 ou 20 bons anos em Atlanta, eu estou disposto a optar pela vida eterna. Não importa o que custe hoje, estou disposto a escolher a opção da vida eterna. Então, como os santos fiéis vão responder quando essa mensagem for anunciada? Como os santos fiéis são retratados neste trecho ao responderem? Bem, a primeira coisa que vemos sobre os santos é esta. Diz, aqui está um chamado para a perseverança dos santos. Agora, os santos são descritos em Apocalipse 12:17 como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, se você colocar essas 3 passagens lado a lado, Apocalipse 12:17 descreve os santos de Deus, dizendo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 3:10 diz, aqui está o chamado para a perseverança e a fé dos santos. E Apocalipse 14:12 diz, aqui está o chamado para a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme a fé em Jesus. Agora, em Apocalipse 12, você tem essa visão geral de Satanás perseguindo o povo de Deus. E apesar de tudo o que Satanás pode fazer, há um grupo de pessoas chamado de santos. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 13, que descreve com mais detalhes Satanás vindo atrás do povo de Deus, mais uma vez lemos sobre um povo que demonstra perseverança e fé, mesmo enquanto sobrevivem ao pior que este mundo pode lançar contra eles. E em Apocalipse 14, que descreve a resposta de Deus aos ataques satânicos que vêm sobre ele e sobre seus santos, lemos mais uma vez sobre um grupo de pessoas que demonstra perseverança, que mais uma vez guarda os mandamentos de Deus e mantém firme a fé em Jesus. Ou seja, em cada um desses 3 capítulos que descrevem esse conflito cósmico que agora se espalhou para o planeta Terra, em cada capítulo, em cada era, Deus tem uma geração fiel. Eles estão sempre lá. Sabe, eu tinha um amigo uma vez, e eu voltei da África e não limpei minha mala direito. Na minha última noite nesse país da África Ocidental, eu estava hospedado com um amigo, também missionário, e nós fomos para uma pousada barata perto do aeroporto, por cerca de $10 a noite, e por esse preço você não espera muita coisa. Sabe, pelo menos as baratas vão estar limpas por $10 à noite. É por isso que você está rezando. Bem, eu estava deitado na cama ao lado do meu amigo. Nós dois estávamos só de roupa de baixo porque estava um calor insuportável e a umidade era altíssima, e ao nosso redor havia baratas na cama. A cama era daquele tipo que tem manchas por toda parte. Sabe, então todo tipo de líquido humano possível estava na cama ao nosso redor. Estamos deitados assim e ninguém quer se virar as baratas estão meio que alinhadas ao nosso redor na cama e estão se alimentando do suor que sai de você. Então, quando você quer ir ao banheiro, você meio que bate com a mão e as baratas se espalham, aí você se levanta, gira de lado e vai se arrastando pela cama. Fui no meio da noite, abri o vaso sanitário e havia uma aranha enorme do tamanho de um prato pequeno olhando para mim. Tipo, o que você quer aqui? Então fechei o vaso e pensei, certo, vou esperar até o aeroporto. Voltei para a cama e onde meu corpo tinha estado, que era como uma mancha molhada de suor no colchão, agora estava tudo coberto de baratas, se alimentando de tudo ali. Foi absolutamente nojento.
Quando cheguei em casa, visitei um amigo em Laurel, Maryland, e eu não borrifei minha mala com nada. Minha esposa sempre me faz borrifar minha bagagem quando volto de algumas partes do mundo. Ela não quer baratas em casa. E de qualquer forma, eu trouxe minha bagagem distraidamente para o porão deles, para o quarto de hóspedes no porão, e eles tiveram baratas por muito tempo depois disso. Eu as trouxe comigo para casa. E baratas são animais nojentos. Não há nada de bom nas baratas. Talvez o lado esquerdo com alho, mas não há nada de bom nas baratas. Isso foi uma piada. Nenhum de vocês entendeu, mas deixa pra lá. Não há nada de bom nas baratas, e você não consegue se livrar delas. Você quase tem que, explodir sua casa para se livrar das baratas. Não estou comparando os cristãos a baratas, mas nesta passagem aqui, apesar de tudo o que Satanás pode fazer, apesar de tudo o que seus demônios fazem, apesar de tudo o que seus poderes terrenos inspirados por Satanás podem fazer, apesar de tudo o que o anticristo pode fazer, ele não consegue se livrar daqueles discípulos fiéis de Jesus Cristo. Eles estão sempre na história. Eles estão em Apocalipse 12, estão em Apocalipse 13 e estão em Apocalipse 14. Ou seja, não importa o que Satanás faça, o evangelho vai sobreviver. Você pode ir à China comunista, pode ir à antiga União Soviética, pode ir à Romênia de Ceausescu, e apesar dos piores esforços dos governos terrenos para erradicar o cristianismo e a fé cristã sempre sobreviveu. Ela não pode ser erradicada porque é o poder de Deus para salvar primeiro os judeus e depois os gentios. É o poder de Deus para a salvação, e toda pessoa sensata e de bom senso sabe que algo está errado e que deve haver uma maneira melhor de viver. E assim, esta passagem aqui, esta mensagem do terceiro anjo, descreve os santos aqui como aqueles que vivem através da crise final de fé, quando a primeira besta e a segunda besta de Apocalipse 12 e 13 são inspiradas por Satanás para atacar aqueles que são fiéis a Deus. E eles são descritos como demonstrando perseverança. Bem, o livro que escreveu a palavra perseverança, Romanos 5, 3 a 5, descreve o que é perseverança. Lá diz: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Ou seja, o sofrimento produz perseverança. A perseverança surge quando nossa fé é purificada. Isso gera esperança de que um dia as coisas serão melhores. Isso nos prepara para receber uma manifestação mais plena do Espírito Santo. Você sabe como é possível saber quando a prata está 100% pura? Porque você consegue ver sua imagem refletida nela. E assim, se estamos aqui para refletir a imagem de Deus como a prata que passou pelo forno 7 vezes, Deus às vezes nos coloca no forno 7 vezes para que Ele possa ver seu reflexo quando olha para nós. Passar por momentos difíceis, passar por perseguições, não é necessariamente um sinal de que Deus nos abandonou. Pode ser um sinal de que Deus está realizando uma obra profunda de transformação em nosso caráter e em nossas vidas. Quando as pessoas começam o ano novo com suas resoluções, ninguém diz: "Quero perder meu emprego, quero ir à falência, quero que minha casa seja retomada, me dê um diagnóstico de câncer e um divórcio para completar." Ninguém diz isso no dia 1º de janeiro. Todo mundo diz: "Quero perder peso, quero ganhar mais dinheiro e quero uma casa maior." Isso, de certa forma, resume as resoluções de ano novo da maioria das pessoas. Mas os momentos em que você mais cresce espiritualmente na vida não são quando está perdendo peso, ganhando dinheiro ou construindo uma casa maior. O momento em que você mais cresce espiritualmente e se aproxima do Senhor é quando está passando por uma recuperação judicial da empresa, quando você perdeu o emprego ou perdeu sua vaga na faculdade, quando está lutando para manter sua licença profissional, quando há uma mudança sendo imposta a você que você não quer enfrentar. É nos momentos difíceis da vida, é no vale da sombra da morte que experimentamos o cajado e o bordão de Deus que nos consolam. É nos momentos difíceis da vida. Portanto, quando os santos de Deus passam por perseguição no fim dos tempos, isso não é um sinal de que Deus os abandonou.
É um sinal de que Deus ainda tem uma obra especial a realizar em nossas vidas. E o que passamos nos últimos 5 anos, eu espero que para a maioria de nós tenha sido a percepção de que uma carreira brilhante na América corporativa será muito difícil de sustentar quando a marca da besta for imposta, pois a América corporativa será rápida demais para se alinhar com os mandatos, com o próximo conjunto de mandatos assim que forem lançados, seja para medicamentos ou para adoração. E esses últimos 5 anos nos ensinaram que este mundo realmente não é o nosso lar. As coisas que pensávamos que eram seguras, nosso emprego, nossa licença, nossa profissão, nossa hipoteca, sabe, nossos brinquedos na garagem e assim por diante, tudo isso pode ser tirado de nós num piscar de olhos. E, portanto, este mundo não é o nosso lar e não estamos tentando criar raízes aqui. Estamos tentando criar raízes no reino de Deus. E assim o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter, o caráter produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Na crise final, os santos de Deus serão atacados de vários lados. De um lado, você tem o papado promovendo doutrinas falsas e alegando mudar a lei de Deus. Do outro lado, você terá os Estados Unidos da América que vão criar uma união persecutória entre igreja e Estado para coagir os habitantes do mundo a seguirem o papado, e aqueles que resistirem enfrentarão sanções econômicas, paralisações econômicas, cultura do cancelamento, processos judiciais e demonização nas redes sociais e na grande mídia, antes mesmo de chegar à pena de morte propriamente dita. Enquanto isso, só para piorar a situação, Satanás estará decidindo e aparecerá, vai aparecer como o próprio Cristo para enganar, se possível, até mesmo os eleitos de Deus, alegando que o mundo precisa adorar no domingo para aplacar a ira de Deus e adorar no domingo em vez do sábado ordenado. É por isso que precisamos de perseverança na crise final. Isso exige coragem moral se quisermos perseverar até o fim, sabendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que pregamos sobre essas coisas. Como eu disse ontem à noite, quando minha filha entra numa montanha-russa como adolescente e eu estou sentado lá com ela, eu não vou entrar naquela montanha-russa a menos que eu saiba que ela dura 90 segundos. Eu odeio montanhas russas, mas minha filha adolescente adora montanhas russas por algum motivo maluco, e eu só entro naquela montanha russa com ela porque ela quer que o pai vá junto. Se eu já medi várias vezes e sei que esse passeio dura exatamente 90 segundos, se eu achasse que aquela montanha russa nunca fosse acabar, eu não chegaria nem perto daquela montanha russa. Mas o conhecimento de que isso tem um fim significa que eu consigo passar por isso. E nós pregamos essas coisas porque, além da marca da besta, além da coerção econômica e além da pena de morte, existe uma glória indescritível. E enquanto mantivermos nossos olhos na glória que está diante de nós e na coroa da vida eterna dada àqueles que superam todos os desafios deste mundo, conseguiremos passar pelo que este mundo está prestes a nos lançar. Nós conseguimos passar por isso se mantivermos nossos olhos no prêmio, que é a vida eterna com Jesus Cristo. Então, quem são esses santos que demonstram perseverança até o fim? O texto continua descrevendo, dizendo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A questão dos mandamentos de Deus tem surgido repetidamente, então discutimos isso ontem à noite e até agora hoje. Literalmente diz, aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus. Isto é um particípio presente, aqueles que estão guardando. Isso significa que eu não guardo os mandamentos de Deus apenas no sábado, mas guardar os mandamentos de Deus é simplesmente o seu modo de vida habitual. Quando ninguém está olhando, quando é só você e seus próprios pensamentos, você está guardando os mandamentos de Deus. Você não está invejando em sua mente. Você não está desejando de forma impura em sua mente. Você não está cobiçando em sua mente. Você não está mentindo para si mesmo em sua mente. Você não está, cometendo adultério em sua mente. Você não está desrespeitando seus pais em sua mente. Não. Isso é descrito como um particípio presente. Então, aqueles que são fiéis a Deus, seu modo de vida habitual é simplesmente guardar os mandamentos em todos os aspectos de sua vida diária. Agora, é assim que eu vivo. Se você quer saber sobre os 10 mandamentos, olhe para a forma como eu vivo. Por exemplo, Paulo poderia dizer a Timóteo, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Se pudéssemos ver o apóstolo Paulo dizendo, veja como ele viveu, se copiássemos a forma como ele viveu,
então, por extensão, também estaríamos guardando os mandamentos de Deus. Podemos dizer para outras pessoas: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Quando as pessoas veem nossas vidas, elas veem uma expressão do caráter de Cristo. Elas veem a obediência e submissão de Cristo ao seu Pai Celestial. Elas veem o Cristo que olhou para as multidões com nada além de compaixão. As pessoas veem isso em nós também. E assim, aqueles que guardam os mandamentos de Deus não se curvam à coerção nem aceitam o falso sábado, que é a adoração no domingo. O tempo não está muito distante, Patriarcas e Profetas e Reis, página 188. O tempo não está muito distante em que uma prova virá para cada alma. A observância do sábado, o sábado completo, será exigida de nós. A disputa será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Aqueles que cederam passo a passo às exigências do mundo e se conformaram aos costumes mundanos, então, cederão aos poderes constituídos, em vez de se submeterem à zombaria, insultos, ameaça de prisão e morte. Nesse momento, o ouro será separado da escória. A verdadeira piedade será claramente distinguida da sua aparência e do seu brilho falso. Muitas estrelas que admiramos por seu brilho então se apagarão na escuridão. E assim, nesta passagem aqui, vemos que aqueles que cederam passo a passo às exigências do mundo e se conformaram aos costumes mundanos, esse é o caminho certo para ceder à marca da besta. As pessoas dizem: não importa. Você se depara com uma escolha moral e não é algo tão importante, apenas siga o fluxo para evitar problemas. E viver uma vida de compromisso moral em pequenas questões hoje prepara seu caráter para ceder quando questões morais maiores surgirem em nosso caminho. O caráter é revelado em tempos de crise, não é formado em tempos de crise. Escolher com base em princípios morais hoje, nas decisões que tomamos diariamente, escolher por Deus em vez de por nosso eu carnal e nossos desejos caídos, é a melhor preparação que temos para moldar nosso caráter. Pois se estivermos dispostos a fazer sacrifícios diariamente em pequenas coisas, vamos escolher a verdade em vez da falsidade, a pureza em vez da impureza e a luz em vez das trevas, diariamente, nas decisões que tomamos no dia a dia. Ao fazermos isso, nosso caráter é moldado e formado e conformado à vontade de Deus em vez de aos meus desejos carnais e caídos. Portanto, quando a marca da besta aparecer, estarei melhor preparado para dizer não. Você está me acompanhando nisso? Aqueles que cedem passo a passo às exigências do mundo são os que cederão à marca da besta. Então não diga: eu vou me manter firme por Deus quando a marca da besta vier. Diga: nós vamos nos manter firmes por Deus esta semana em Atlanta e vamos tomar decisões esta semana que honrem a Deus e a sua vontade revelada. E se isso for para o meu próprio prejuízo, que assim seja, mas estou moldando e preparando meu caráter para aquela crise final. Aqui o texto diz: aqueles que guardam os mandamentos e mantêm a fé ou têm a fé de Jesus. A irmã White discute isso quando ela diz lá em Gospel Worker: a proclamação da mensagem do terceiro anjo exige a apresentação da verdade sobre o sábado. Essa verdade, juntamente com outras incluídas na mensagem, deve ser proclamada, mas o grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado de fora. É na cruz de Cristo que misericórdia e verdade se encontram e justiça e paz se beijam. O pecador deve ser levado a olhar para o Calvário com a fé simples de uma criança. Ele deve confiar nos méritos do Salvador, aceitar sua justiça e crer em sua misericórdia. Agora poderíamos passar o dia todo falando sobre a mensagem do terceiro anjo e sobre a mensagem de saúde nesta tarde. Poderíamos fazer isso. Eu não mencionei a mensagem de saúde nenhuma vez, mas a mensagem de saúde é parte integrante da mensagem do terceiro anjo. Certo? Estamos, então, pelo menos eu estava, você quer reconhecer isso e vamos falar sobre isso hoje porque não temos tempo para isso. Mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, eles falam sobre Jesus em sua vida diária. Certo? As pessoas sabem que você é cristão. Elas sabem que você é cristão pelo seu comportamento, pelos seus valores, pelas suas opções de entretenimento e pelo fato de que você fala sobre Jesus como seu amigo há muito tempo perdido. E ele está voltando para nós. E ele está voltando para nós.
A Fé de Jesus, manuscrito 24, a irmã White diz o seguinte: a fé de Jesus, Apocalipse 14:12, é falada, mas não compreendida. Eu li essa citação esta manhã. O que constitui a fé de Jesus, que pertence à mensagem do terceiro anjo, Jesus tornando-se nosso portador de pecados, para que ele pudesse se tornar nosso Salvador que perdoa pecados. Ele foi tratado como nós merecemos. Ele veio ao nosso mundo e tomou sobre si os nossos pecados para que pudéssemos receber a sua justiça. Fé na capacidade de Cristo de nos salvar de forma ampla, plena e completa é a fé de Jesus. Quando eu costumava levar meu filhinho em aviões na antiga União Soviética, uma daquelas companhias aéreas, não vou mencionar o nome, mas os aviões eram tão ruins e caíam com tanta frequência que nós brincávamos dizendo que o tema musical daquela companhia era Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, porque voar naqueles velhos Tupolevs, Anspelvis e Ilyushins era uma experiência profundamente espiritual. E, eu entrava nesses aviões e às vezes essa expressão russa, tipo piani, que significa bêbado, e diziam pilotos, oni byli piani, eles estavam bêbados. Eles subiam no avião meio cambaleando e diziam, esses caras estão bêbados. E você pergunta, bem, por que você está dirigindo ou voando? E ele diz, é meu aniversário, quero ir para casa ver minha família. É mesmo? Você está bêbado. E às vezes eles não sabiam falar inglês, então eu ficava sentado lá na cabine com eles. A gente voava para a capital ouvindo British Airways, Lufthansa e algumas outras companhias aéreas ocidentais, e os pilotos não entendiam uma palavra do que o controle de tráfego aéreo dizia, porque eles não falavam inglês. Não é bom? Não é bom. Bem, eu costumava levar meu filhinho nesses aviões. Ele tinha 3 ou 4 meses de idade, e eu orava muito nessas viagens. Ó Senhor, nos ajude a pousar. Uma vez, estávamos chegando para pousar e o trem de pouso não desceu, então o mecânico saiu andando, desceu por um buraco no corredor entre as fileiras de assentos. Ouvimos ele girando a roda devagar e ele não conseguia fazer o trem descer. Tinha travado e ele forçou um pouco mais. No final, as rodas desceram todas bem a tempo. E outra vez, a cabine despressurizou e aquela roda basicamente foi arrancada quando isso aconteceu. Todos nós voltamos a si, estávamos bem mais baixos, pensando, que bom, ainda estamos vivos. Então, essas foram experiências que mudaram minha vida. E enquanto voávamos, meu filhinho voava comigo, e ele sempre dormia tranquilamente na cadeirinha ao meu lado no avião. Ele não estava preocupado. Ele não estava chateado. Ele não estava com medo. Por quê? Ele estava com o papai dele. E quando você sabe que está com seu pai, você pode sorrir diante da tempestade. E daqueles que passam pela crise final, eles têm uma fé na capacidade de Cristo de salvá-los de forma ampla, completa e total. Eles não duvidam que são pecadores. O mais importante é que eles têm um Salvador que carrega os pecados, que está em Cristo Jesus. A graça nos foi dada em Cristo Jesus, 2 Timóteo 1:9, antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já havia feito toda a provisão para o seu perdão completo antes mesmo deste mundo ser criado. Ele sabia de todos os pecados que cometeríamos e já havia providenciado o perdão, a provisão para o seu perdão e para o meu. Então nos castigamos hoje, não por causa do que o Evangelho nos diz, mas porque Satanás coloca essas mentiras em nossas mentes. Deus nunca poderia perdoar alguém como você. Não. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. É uma graça suficiente para todos os nossos pecados se a recebermos pela fé. A irmã White comenta sobre isso e eu não vou ler agora porque já li esta manhã. Sendo assim, vamos agora chegar às nossas conclusões finais por aqui. Podemos escolher ficar diante de Deus com nossos próprios méritos, pedindo graça para compensar a deficiência dos nossos pecados. Muitos adventistas fazem isso. Isso leva a uma vida de luta espiritual e à falta de certeza da salvação, porque estamos continuamente conscientes da nossa própria pecaminosidade. Ou podemos receber Cristo e sua justiça pela fé, e assim permanecemos diante de Deus na justiça e nos méritos de Cristo, e sua obediência perfeita é considerada como se fosse nossa. Se diariamente olharmos para Ele com fé, crendo em suas promessas e cooperando com Ele no processo de santificação, Ele escreve sua lei em nossos corações
e realmente experimentamos a santificação contínua através do preenchimento do Espírito Santo. E assim Deus nos dá vitória sobre o pecado, de modo que acabamos guardando os mandamentos de Deus? A escolha é nossa hoje. Podemos nos olhar no espelho e nos desanimar todas as manhãs, ou podemos escolher olhar para Jesus, reivindicar suas promessas e crer em suas promessas, e então Deus realiza uma obra maravilhosa em cada uma de nossas vidas. Eu sei de qual grupo quero fazer parte. Então, estes 3 capítulos que analisamos brevemente hoje. Apocalipse 12, como dissemos antes, fornece uma visão panorâmica. Há uma luta entre o bem e o mal, e no planeta Terra ela se desenrola entre o remanescente fiel de Deus e os poderes opressores que Satanás inspirou para atacar os santos de Deus. Apocalipse 13 é uma análise detalhada de como Satanás ataca o povo de Deus, e Apocalipse 14 é a resposta de Deus a Satanás, sua resposta aos ataques contra seus santos, e é um chamado para nós hoje à fidelidade para resistirmos a Satanás e aos seus representantes terrenos. E aqueles que sobreviverem à crise final que está para vir sobre o nosso mundo têm 2 características, e isso não tem nada a ver com educação, nada a ver com etnia, nada a ver com nacionalidade, nada a ver com quão ricos ou pobres, instruídos ou analfabetos possamos ser. Essas 2 características são estas: eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essas são as características que nos sustentarão durante a crise final. Seus olhos não estão focados nas bestas deste mundo, nos gigantes geopolíticos que enganam e ditam regras para bilhões. Seus olhos estão fixos pela fé em Jesus, seu Salvador, que em breve virá. Portanto, a mensagem do primeiro anjo é revelada por Deus. A mensagem do segundo anjo é Satanás exposto. A mensagem do terceiro anjo é: faça uma escolha para a eternidade, e comece a viver essa escolha hoje. Comece a viver essa escolha hoje. Por isso, hoje eu convido você a se ajoelhar em arrependimento e confissão diante do nosso amoroso Pai Celestial, a olhar para cima em louvor e adoração àquele que nos amou, que nos ama, que morreu por nós e que virá novamente para nos buscar, e a dar um passo de fé, brilhando por Jesus, na hora mais escura da terra, aqui na região metropolitana de Atlanta. É a minha oração que, quando Jesus voltar, ele encontre cada um de nós com nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, e que ele veja que este grupo de pessoas, cada um de nós aqui hoje reunidos, sejam aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e que absolutamente nada neste mundo possa mudar isso, porque eles estão seguros na rocha. Eu amo aquele hino que cantamos como abertura, para a nossa música de abertura, nesta tarde, rocha divina, aquela música que cantamos, ó. O cérebro já está ficando cansado. Eu lembro que cantamos uma música de que eu gosto. Foi uma música muito boa, e eu lembro que cantamos uma música bonita, mas aquela música, rocha divina, eu penso muito nela, um refúgio no tempo da tempestade. O nosso refúgio é encontrado em Jesus Cristo. Ele nunca perdeu uma batalha contra Satanás. Ele nunca demitiu um discípulo quando estava na terra, e ele é o bom pastor que ainda hoje vai atrás de suas ovelhas perdidas. E se você é uma ovelha perdida hoje, pode pedir para Jesus vir procurar por você esta noite. E se você está seguro no aprisco, pode pedir a ele para lutar aquelas batalhas por você que você não consegue ver. E se está preocupado com o seu futuro, pode pedir a ele para guiá-lo com o cajado do pastor, que sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós servimos ao bom pastor. Ele virá buscar os seus. Os seus ouvem a sua voz, são obedientes a ele e o seguem, e minha oração é que sejamos encontrados nesse grupo glorioso quando Jesus voltar. Não aceite a marca da besta. Receba aquilo que em outros lugares é chamado de selo de Deus. Aqueles que recebem a marca da besta, ela está em suas testas, o que significa que eles receberam o caráter de Satanás. Aqueles que recebem o selo de Deus diz que o nome do seu Pai está em suas testas. Apocalipse 14, verso 2. Ou seja, no fim dos tempos, haverá um grupo de pessoas cujos caracteres refletem de forma perfeita e completa o caráter do seu Pai Celestial, e haverá um grupo de pessoas cujos caracteres refletem o de Satanás. Isso significa que teremos tempos difíceis pela frente.
Violência extrema, coisas como assassinatos em escolas, só vão piorar cada vez mais. Mas podemos ter o selo e o caráter do nosso Pai em nossas testas ou o caráter de Satanás em nossas testas. Você tem o trigo e você tem o joio. Você precisa escolher. A mensagem do primeiro anjo é: Deus é revelado, Criador, Redentor. A mensagem do segundo anjo: Satanás é exposto, um enganador, um mentiroso e um assassino desde o princípio. E a mensagem do terceiro anjo é: escolha hoje a quem você vai servir. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Minha oração é que essa também seja a sua declaração de fé para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então eu convido você a inclinar a cabeça comigo e vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai Celestial, agradecemos pelo tempo que compartilhamos aqui hoje. Senhor, eu te agradeço porque tu não nos deixas na escuridão, vagando como ovelhas perdidas, nos perguntando o que vai acontecer com todas essas bestas terrenas, fazendo tudo o que podem contra esses cordeiros inocentes. Pai, eu te agradeço porque tu és o bom pastor que sempre vai à procura dessas ovelhas perdidas. Eu te agradeço porque tu deste uma mensagem de misericórdia a um mundo moribundo, apelando ao maior número possível para que se voltem e vivam, para que se voltem e vivam. Eu te peço, Pai, que em nossas próprias vidas, em nossos próprios corações, em nossos próprios lares, dentro dos nossos casamentos, com nossos filhos e em nossas atividades diárias, seja na escola, no trabalho, na aposentadoria, ou seja lá o que for, eu peço, Senhor, que as pessoas vejam Jesus em cada um de nós. Senhor, se o Sinédrio pôde perceber que Pedro e João haviam estado com Jesus, que o povo da América também perceba que nós também passamos tempo com o homem de Nazaré. Eu oro, Senhor, para que através de nossas vidas, através do nosso testemunho, multidões sejam salvas e conquistadas para o teu reino eterno. Essa é a nossa oração em nome santo de Jesus. Amém.